Venda alta, sortimento amplo, estoque reduzido e perda baixa, uma combinação provável. Esse foi o tema da palestra escolhida pelo diretor de Serviços e Insights ao Varejo e Distribuição do Close-Up International, Ivan Angel, para a Arena Varejo em Foco, ação do Guia da Farmácia dentro do Conexão Farma 2024. E, de fato, sortimento é um tema que sempre gera preocupação entre os empreendedores do varejo farma, especialmente entre as lojas que sofrem por limitações de espaço físico. Ivan, pela sua experiência e aí os dados analisados constantemente pelo Close-Up, onde estão os principais erros quando se fala de sortimento no canal Farma? Legal. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer poder falar para a Bradilan, um prazer poder falar no evento. Respondendo a sua pergunta, eu acho que a grande questão há um certo conservadorismo no empreendedor médio sobre a amplitude desse sortimento. Muito se discutiu em muitas entidades de classe sobre gestão de categoria. E eu estou no mercado há 22 anos, eu acompanhei essa discussão em vários fóruns, algumas discussões com uma abordagem aparentemente um pouco mais acadêmica, mas com muito pouco dado sobre o que dá certo e o que não dá certo. E as discussões eram muito pautadas em ter o SKU correto no local correto. Tá? É claro que ter o SKU correto no local correto é importante. Você não pode querer priorizar um item de dermocosmético de altíssimo valor agregado numa área de baixíssimo poder aquisitivo. Isso é incoerente. No entanto, esse não é o principal erro dos empreendedores. O principal erro dos empreendedores é não compreender com clareza de que há um limite para a venda média que ele consegue atingir em função da quantidade de itens distintos que ele comercializa. Por exemplo, em média, um independente, uma farmácia independente brasileira vai ter 2.800 SKUs vendidos no intervalo de 12 meses. Um associativista, 4.000 e poucos SKUs em média por farmácia no intervalo de 12 meses. Uma rede, se eu olhar o associativismo separando a Febrafar, isso já vai subir para 4.500, 5.000, e dentro da Febrafar, se eu segmentasse farmácias, já subiria um pouco mais. Mas se eu vou para a Abrafarma, já estou falando de 10.500 SKUs por PDV. Isso não acontece à toa. As diferenças de venda média, em grande medida, são explicadas por essa amplitude de sortimento. Então, eu acho que historicamente o debate é muito pautado em pensar a exposição mais adequada, os SKUs corretos. O que não é errado, é insuficiente apenas, né? Você pensar que eu vou expor os melhores produtos mais corretos, no melhor preço, para um local adequado, e ter 3.000 SKUs na prateleira, você não vai ter alta performance. É tão simples quanto isso. O sortimento é uma barreira intransponível. Se você tenta vender R$700 mil por mês com 4.000 SKUs na prateleira, isso simplesmente não vai acontecer. Você, para vender R$700 mil por mês, você provavelmente vai ter que ter 10, 11.000 SKUs na prateleira. Então, é preciso ter clareza da quantidade de SKUs distintos que você quer perseguir. E para além disso, é preciso ter clareza disso por categoria. E aí a discussão vai ficando um pouco mais profunda. Eu acho que não vou me alongar tanto nisso, mas é preciso também ter esses parâmetros. Quantos SKUs atrás do balcão, quantos SKUs fora do balcão. Enfim, e achar esses caminhos um pouco mais no detalhe. É isso que eu vou tentar explorar na minha palestra. E, Ivan, as vendas altas, de fato, representam que uma farmácia tem um sortimento muito grande? Sim, em geral, as farmácias que têm... como que a gente chegou a essa conclusão, tá? Uhum. A gente fez um estudo georreferenciando todas as farmácias do país. O que é georreferenciar, para quem não conhece o termo? Imagina que eu fui lá no Google Maps e peguei as 100 mil farmácias que tem no Brasil e coloquei elas desenhadinha lá com a localização delas. E eu mapeei tudo que tem ao redor dela, no raio de 600 metros de cada uma. Então olhei quantas padarias, quantos supermercados, quantas empresas, quantos funcionários de empresas,
quantos moradores, qual a renda per capita desses moradores, quantos hospitais, quantos leitos de hospitais, quantos bancos, enfim, uma série de varejos de alta recorrência de compra. E o que a gente fez com esses dados? A gente tentou interpretar de que forma a venda média de uma farmácia varia ou não em função de uma variação, por exemplo, na quantidade de bancos no raio de 600 metros dela. Né? Quem é do varejo conhece um monte de teorias sobre como que eu julgo se uma localização, um ponto comercial é bom ou não. Né? Então, ao longo da minha carreira, eu cuidei de expansão, de loja, então tive que escolher centenas de pontos na minha vida, mas dezenas, talvez não centenas. E fui aprendendo com executivos mais experientes do que eu sobre muitas coisas que, teoricamente, eram relevantes no processo decisório quando você vai escolher o ponto. Então, por exemplo, banco era sempre uma coisa. Banco gera tráfego. As pessoas vão andar em regiões onde tem banco. Se as pessoas vão passar a pé, elas vão passar em frente à sua farmácia. Mesma coisa para padaria. Padaria vende pão. Pão é uma coisa de alta recorrência de compra. Você vai, se não todo dia, a cada 2 dias. E aí o cliente, como passa ali toda hora, ele passa em frente à sua farmácia. A tendência é que ele acabe entrando e comprando algo. Então, eu sempre escutei de um empreendedor do Distrito Federal, que é um grande amigo hoje, é muito bom estar perto de padaria. A venda de farmácia perto de padaria é ótimo. Então, além de farmácia e banco, como eu citei, a gente testou múltiplas variáveis que eu ouvi de outras pessoas em outros momentos da vida, de diversos executivos, de diversos varejistas diferentes. Então, se tem um banco, 2 bancos ou 3 bancos, a venda das farmácias oscila em função disso. Se tem um restaurante, 2 restaurantes, 3 restaurantes, a venda da farmácia oscila em função disso. Se tem uma padaria, 2 padarias, ou se tem um banco, uma padaria e uma lotérica e uma outra farmácia, a venda da farmácia oscila em função disso. Então a gente testou tudo isso e fez um estudo de correlação, que é um estudo estatístico, né, que tenta entender de que forma esta variação na quantidade de varejos, ou bancos, ou lotéricas, ou população, ou varejos ou outras variáveis, né, de que forma a variação nesse indicador de contagem de população, por exemplo, oscila junto com a variação de vendas da farmácia. Tá? Então, de todos os indicadores que a gente estudou, o que tinha relação com a qualidade do ponto, que tinha maior correlação com vendas da farmácia, foi a renda per capita da população no entorno dela. Então, em geral, a renda média da população do entorno tinha algo como 40% de correlação com a venda média das farmácias no raio de 600 metros. E aí a gente testou qual era a correlação entre a quantidade de itens distintos, ou seja, diferentes, vendidos por uma farmácia no intervalo de 12 meses e a venda média dessa farmácia, tá? E essa correlação deu 82%, que é mais ou menos o dobro da maior correlação relativa à qualidade do ponto. Ou seja, é muito alta. É o dobro do que a gente encontrou. E se você olhar para estudos acadêmicos, assim, eu tive a oportunidade de estudar varejo academicamente também, e eu aprendi tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, num curso que eu fiz uma vez, que tem um ditado que se diz sobre o varejo, que é as 3 coisas mais importantes do varejo: o ponto, o ponto, o ponto. Não é bem assim. Olhando para os números, o ponto é super importante, você tem que ter cuidado com o ponto, mas ele é insuficiente. E ele é bastante limitado se você não tiver um sortimento compatível com o potencial daquele ponto. É claro que a qualidade do ponto também vai influenciar na quantidade de SKUs que você consegue colocar na prateleira. Porque se você tiver um ponto ruim e tentar ter uma loja com sortimento amplo, simplesmente esses SKUs podem não vender. Então você não vai conseguir ampliar o sortimento. Mas se o teu ponto é bom e você tem 5.000 SKUs, você vai estar fadado a uma venda média baixa. Talvez com 5.000 SKUs num ponto muito bom, vai depender do modelo, do tipo de SKU e tal, mas talvez essa farmácia vai vender 350 mil reais, 300 mil reais. E talvez pudesse vender 700, 1 milhão, dependendo do espaço físico também, né? Mas o espaço físico a gente chega nisso depois. Mas o fato é que é isso, assim, o sortimento ele é muito decisivo na venda média que uma farmácia consegue fazer.
E agora no contraponto, quando a farmácia está com o estoque reduzido, as perdas realmente são menores? Primeiro, eu vou voltar um pouco para te responder isso. O principal questionamento que se tem sobre ampliação do sortimento é a consequência disso no aumento de estoque. Em geral, o questionamento vem de diretores financeiros, né, CFOs no termo de mercado, e de donos. E em geral são essas pessoas que limitam o crescimento das vendas. Por quê? Porque elas acabam impedindo a ampliação do sortimento. Não que não seja importante ter cuidado com o estoque e o sortimento correto. É importante, mas a gente não pode inverter as coisas. É a venda que te permite reduzir o estoque e não o contrário. Se você não sobe a venda, você não tem capacidade de reduzir estoque. Por uma série de razões, o alto giro médio da unidade vendida te permite colocar uma cobertura de estoque menor. Ou seja, se a venda média por SKU, e eu vou falar dados reais, a venda média por SKU de uma loja que vende menos de R$250 mil por mês gira em torno de 1,5 unidade por mês por SKU, tá? A venda média por SKU de uma loja que vende mais de R$1 milhão por mês gira em torno de 3 unidades por SKU por mês. É quase o dobro, tá? Dá 2,8 na amostra que a gente fez de 5 mil PDVs que participaram do estudo. Ou seja, se eu vendo o dobro do volume de unidades por SKU, a segurança que eu tenho da demanda média do meu SKU é maior. Por quê? De qualquer forma, a esmagadora maioria dos itens que vendem numa farmácia vendem menos de 1 unidade por mês, por loja. Mas esses que vendem menos, numa loja que vende menos de 250 mil, vendem 0,3 unidades por loja por mês. Numa loja de mais de 1 milhão, eles vendem 0,5. Então, o exemplo mais simples que eu tenho é o seguinte: você nunca consegue ter menos de 1 unidade em estoque por item. Se o item vende 0,3 unidades, significa que ele vende 1 unidade a cada 3 meses, né? Ou seja, se você botar 1 unidade, em média, vai se demorar 90 dias para vender o item. Se você vende 3 unidades por mês, não, vou voltar no exemplo. Nas lojas com venda maior que R$1 milhão, a maior parte dos SKUs de baixo giro vai vender meia unidade. Nesse caso, você também vai botar 1 unidade. Meia unidade, 1 unidade a cada 2 meses. Logo, a maior parte dos seus SKUs vai ter 2 meses de cobertura de estoque. Na loja com menos de 250 mil, a maior parte dos seus SKUs vai ter 3 meses de cobertura de estoque. Então você já nasce, isso é mais ou menos 60% do portfólio das farmácias, tá? Então a farmácia com mais de 1 milhão, 60% dos SKUs aproximadamente vão vender em média meia unidade, que é 1 unidade a cada 2. E nas lojas com venda menor que 250 mil, em média 0,3. Ou seja, 60% dos seus SKUs, no caso das lojas com venda menor do que 250 mil, vão vender 1 unidade a cada 3, vão ter 1 unidade em estoque, portanto vão ter 90 dias de cobertura. E nas lojas com venda maior que 1 milhão vão ter 1 unidade de estoque, portanto vão ter 60 dias de cobertura. Você já nasce com 30 dias a menos de estoque na loja com venda acima de 1 milhão. E essa venda média, ela vai subindo também e principalmente em função dessa capacidade que essa loja tem de diversificar o seu portfólio, porque a diversidade de produtos na prateleira de uma loja é uma função do número da quantidade de necessidades que você é capaz de atender do consumidor. Então, quanto maior o número de itens distintos, maior a quantidade de necessidades diferentes que você atende do consumidor, maior a quantidade de consumidores diferentes. Você pode tanto vender mais para o mesmo consumidor, como vender para múltiplos consumidores. Isso faz com que você atraia mais consumidores para a loja e o giro médio da unidade vendida suba e permita com que você reduza o estoque. E ao reduzir o estoque, a consequência natural é a perda cair. Então, por mais contraditório que pareça, quando você sobe o sortimento, de novo, gente,
Não é para subir no impulso. De hoje para amanhã eu vou sair de 3 mil SKUs para 10 mil. Não façam isso, por favor. Vocês vão errar e vão ter problema. É ter um plano de longo prazo e crescer 10 a 20% do seu sortimento ao ano. De forma ponderada com dados, tá? Tô dizendo para ninguém aqui pegar uma loja que tem 3 mil e abrir outra amanhã com 10 mil. Calma. Mas fazendo esse crescimento pensando a longo prazo, é muito provável que essa loja vai crescer 3, 4 vezes a inflação durante muitos anos e vai atingir um patamar de venda muito superior. E esse patamar de venda vai permitir com que ela reduza estoque e a perda dela vai despencar, tá? A perda média de uma loja com venda menor do que 250 mil está acima de 2%. 2,8%, se eu não me engano, na amostra que a gente fez, que é o que eu vou apresentar amanhã. A perda média de uma loja com venda acima de 1 milhão está 0,8, 0,9, se não me engano. Total, né? Quando eu olho só perda por validade, loja com venda acima de 1 milhão, perda por validade mesmo. O produto venceu no estoque, não é perda incluindo roubo, de qualquer tipo de divergência de saldo ou avaria e tal. Então, olhando só perda por validade, eu acho que sai de 0,3 nas lojas com venda acima de 1 milhão para 2,5 nas lojas com venda menor que 250 mil. 0,3% da venda total e 2,5% da venda total de perda. Então a perda despenca porque seu estoque cai e isso faz com que o erro de estoque colocado vai diminuindo, né? Você acerta mais na quantidade que você coloca, a probabilidade de um produto ficar parado na prateleira vai diminuindo. E isso vai fazendo com que você erre menos e perda menos. É simples assim. Tá tão certo. simples assim, mas eu expliquei a complexidade toda. Sim. Mas tentando simplificar, quando a venda sobe, normalmente o estoque cai e a perda cai em consequência. De fato, esse é o maior desafio do varejo farmacêutico, acredito que hoje, e especialmente para quem tem lojas menores. Então, eu queria que você desse até, com base nos insights, todos esses insights que você tem do close-up, esses dados que vocês analisam constantemente, Ivan, quais são as dicas que você daria para uma gestão eficiente de estoque? Como você resumiria alguns passos para eu ver menos erros, né, nesse processo? Eu vou falar de sortimento e, consequentemente, de estoque, tá? Primeira coisa quando as pessoas me ouvem falar, como eu falei agora, a primeira coisa que elas pensam eu vou sair botando chocolate na minha prateleira para ampliar o sortimento. Não, esqueça o chocolate. Você deve vender o chocolate? Sim, você deve vender o chocolate. Mas ele não é a prioridade amanhã. Se você tem 3 mil SKUs na prateleira, é muito provável que a sua maior oportunidade de crescimento de venda seja medicamento atrás do balcão. E medicamento atrás do balcão não ocupa espaço. Se começar a ampliar o sortimento antes, por aquilo que ocupa espaço está fora do balcão, o espaço vai acabar. E aí o empreendedor vai pensar, eu não tenho espaço para vender mais. Falso. 90%, 90 e alguma coisa por cento dos casos, o problema é maior atrás do balcão. Embora as farmácias independentes tenham uma participação sobre as suas vendas totais maior de medicamentos do que as redes Abrafarma, por exemplo, o ganho de venda que elas podem ter em média por loja, comparado com uma rede Abrafarma, é muito maior em produtos de medicamentos atrás do balcão do que nos que estão fora do balcão. E, novamente, os que estão atrás do balcão ocupam muito pouco espaço, têm valor agregado muito alto. Portanto, essa é a competência essencial, o core business da farmácia, e é por ali que se deve começar, tá? E, voltando à dica que eu dei antes, faça isso de forma regrada, disciplinada, frequente, com ritmo. O importante não é a pressa, é o ritmo. É olhar para o longo prazo, pensar que eu vou sair de 3 mil SKUs para 10 mil e olhando para o balcão que eu vou sair de 1.500 para 4.500 em 4, 5, 6 anos, não sei. Mas se eu tenho 1.500, se eu colocar mais 200 esse ano, mais 300 no ano que vem, mais 400 o outro ano, tá ótimo. Você não precisa abraçar todas as oportunidades de uma vez. Você precisa crescer a uma taxa muito superior à inflação. Porque se o seu custo vai subir em linha com a inflação e sua venda cresce 3, 4 vezes a inflação, seu resultado vai aumentando ano a ano. Então,
E isso é um engano pensar que isso só é possível para quem tem muito capital de giro. Também é falso isso, tá? Se você faz de forma gradativa, aos poucos, você tem margem para errar. Porque se você coloca 200 SKUs a mais, provavelmente com um pouco de organização financeira, o empreendedor consegue fazer isso. Esses 200 vão fazer a venda subir. E, consequentemente, um pouquinho mais ali na frente, o estoque cair. Então ele vai gerar caixa. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai gerar caixa. E esse caixa adicional que ele gera, ele investe mais 200. E aí ele vai fazendo isso devagarinho. E aí dá tempo de errar, porque ele vai errar. Você não vai acertar em todos os SKUs que você amplia. Empreender é ter a paciência de errar, corrigir para poder acertar. Então, fazendo de forma gradativa, você tem tempo para errar, corrigir e se manter sempre num processo de avançar. Então, nós da Close-Up oferecemos soluções, a gente tem uma ferramenta de sortimento para isso, que chama Close-Up Assortment. A gente oferece dados para o varejo farmacêutico, não só através do assortment, mas muitos outros relatórios que a gente oferece para o varejo farmacêutico, para que as pessoas façam isso de forma ponderada, olhando o seu território, né, que a gente chama unidade territorial Close-Up, olhando para as vendas que estão no entorno daquela farmácia. Mas é sempre bom lembrar também que não precisa se limitar exatamente ao que está no entorno de uma farmácia. Uma farmácia que tem 14, 15 mil SKUs, tem várias pelo país, de altíssima performance, quando abre numa cidade de 50 mil habitantes, ela leva o sortimento dela. Aquele sortimento não é vendido ali. Ela é pioneira em ofertar produtos naquela região que nunca foram ofertados. Então você não pode se limitar àquilo que vende no seu território. Mas você pode priorizar aquilo que já vende no seu território como os primeiros produtos que você vai inserir adicionais ao seu portfólio. Então, um dos segredos é fazer devagar. O segundo ponto, que é central, não é possível ampliar sortimento se a frequência de abastecimento da loja for baixa. Por quê? Na prática, fica um sortimento falso. Porque eu tenho, aquele produto zera, ele demora muito para voltar para o estoque, porque o tempo de reposição é longo. Se eu compro uma vez por semana, cara, vai ficar uma semana sem fazer pedido, 2 dias para receber o pedido, vai demorar 7 dias para o produto voltar para a prateleira, se tiver estoque no distribuidor, quando eu penso independente, né? Porque o independente ou associativista vai comprar do distribuidor. Então vai ter um tempo muito longo entre zerar e voltar. Ah, mas você falou que o produto vende uma unidade a cada 3 meses. Qual o problema dele demorar para ser reposto? O problema é que 60% dos itens vende uma unidade a cada 3 meses. Então imagine que se ele vende uma unidade a cada 3 meses, toda vez que aquele item for vendido, ou quase toda vez que aquele item for vendido, provavelmente uma única pessoa vai comprá-lo. Mas é muito provável que, como eles são 60% de uma loja, vamos pegar uma loja pequena, de 5 mil SKUs, dá 3 mil itens. São 3 mil pessoas diferentes. A chance é enorme de aquele mesmo item ter uma outra pessoa querendo comprar, só que ela chega depois que alguém já comprou. E ele está zerado. Por quê? Porque eles são a maioria dos SKUs. Então, em muitas situações, e provavelmente na maioria das vezes, é este item que não será encontrado pelo seu consumidor. Portanto, mesmo que ele venda uma unidade a cada 3 meses, você tem que repor muito rápido, porque existe a chance de, em algum desses 3 mil que raramente vendem, ele zerar e no dia seguinte outra pessoa tentar comprar e não tem estoque. Então você precisa ter reposição de estoque com frequência muito alta. O que é frequência muito alta? Idealmente todo dia. Ah, mas eu não tenho distribuidor aberto domingo. Beleza, não compra domingo. Ah, não tem distribuidor aberto sábado. Beleza, compra de segunda a sexta. Menos que isso, eu já acho que é bobagem. Você pode comprar com uma frequência mais baixa os itens de altíssimo giro. Por quê? Porque vende 15, 20 unidades, 50 unidades, 100 unidades por mês, por PDV. E aí dá tempo de você comprar 2 vezes na semana um item de altíssimo giro. Mas assim, a esmagadora maioria dos itens vai vender menos de uma unidade por mês e eles precisam ser repostos todos os dias idealmente. Então, para ter estoque baixo, você precisa subir a venda, isso é importante para isso, subir sortimento de forma paulatina e ter frequência de reposição alta. Depois, gerenciar a cobertura de estoque. Então, um item que vende 20 unidades por mês, você não precisa ter 20 unidades em estoque. Porque a previsibilidade da demanda é muito alta, muito confiável, a não ser que você faça uma ação promocional
e baixou 30% o preço daquele item. Aí a demanda vai oscilar. Mas se o preço dele está estável, a tendência é que a demanda dele oscile pouco. Logo, você pode ter 10 unidades, 15 unidades e repor ele com uma certa frequência, que ele nunca vai zerar, ele vai baixar lá. Você vai comprar para 20 unidades, vai baixar para 10, você repõe o estoque, ele vai ficar oscilando na casa de 15. Estou dando um exemplo, tá? Não precisa ser exatamente esse número que eu estou dizendo, mas talvez você pudesse oscilar entre 5 e 15 para ficar com uma média de 10 dias de 10 unidades para 20 unidades de venda, você ter 10 unidades em estoque. Então, um item que vende 20 unidades no mês, você não precisa ter 20 unidades em estoque definitivamente. Agora, um item que vende 0,3, você só vai poder ter uma. E, eventualmente, vai ter 3. Por quê? Porque é um controlado. E na receita, o médico prescreve de 3 em 3. E a pessoa vai comprar os 3 porque ela vai aproveitar a receita média, senão ela tem que voltar no médico todo mês. E aí, infelizmente, você vai ter que carregar um estoque maior. Porque é assim que funciona. Se você não tiver, você não vai vender. Então, tem que saber baixar o estoque daquilo que tem alto giro para poder ter o mínimo de estoque naquilo que tem giro muito baixo. Tá? Claro que tem muitas nuances dentro dessa ideia simplista que eu estou dando da gestão de estoque, mas em linhas gerais é isso que é importante fazer para poder tanto ampliar o sortimento com a venda, poder reduzir o estoque, como manejar o processo de abastecimento e o nível de estoque em função dessas diversas variáveis. Perfeito, Ivan. Muito obrigada por essa aula de sortimento que você deu aqui pra gente. Pessoal, obrigada pela audiência e nos vemos nos próximos vídeos aqui do Guia da Farmácia. Muito obrigada.